Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? O vídeo de hoje, cara, eu quero conversar com vocês. É um vídeo mais opinativo em que eu quero dar a minha opinião sobre como que tá curar e como é que tá fazer Mítica Mais hoje em War Within. Eu quero aproveitar que eu terminei meus principais objetivos aí, peguei 3K, Resiliente 13 em todas as chaves, e eu não tenho muita mais ambição com relação a Mítica Mais. Meio que eu fiz o que eu queria e eu já me sinto bem preparado para dar a minha opinião. Porque quem me acompanha aqui sabe que eu fui muito, mas muito crítico com relação principalmente a Season 1 de War Within, quando o assunto é Mítica Mais, curar e a tankagem também, que tava um desastre. E eu não me arrependo de um lado que eu falei da Season 1. Eu acho que tava muito ruim, mas eles souberam melhorar muito ao longo das Seasons. E pra mim, tá muito bom aqui na temporada 3. E eu vou elaborar pra vocês o porquê. E eu vou falar sobre bastante aspecto, bastante coisa nesse vídeo. Inclusive, cara, eu vou pra um assunto que até tira minha brisa, cara. Que é essa questão de Ragnaros, Keutalas e Azalon, porque eu vou abranger um pouquinho sobre isso. Assunto sempre muito polêmico, muitos de vocês já sabem a minha opinião sobre isso. E esse é um assunto que, na real, cara, corta minha brisa. Eu acho um assunto bem merda, mas que acaba que tem que ser falado, porque envolve também situação de Mítica Mais. Bora então pro conteúdo, cara. Só não se esquece, se inscreve no canal, deixa like, comenta você discordando ou concordando de mim, manda ver nos comentários que me ajuda demais. Bora lá. Bom, galera, é isso. Eu cheguei aqui nos meus objetivos, que era pegar 3K, mas como quando eu peguei 3K, faltava só uma pra pegar Resiliente da 13, eu fui lá e terminei todas as 13 Resilientes, não tenho mais ambição em Mítica Mais. Isso porque, cara, à medida que você vai upando cada vez mais chave, mais tempo e dedicação você precisa ter, mais repetição, ainda mais quando se trata de Pug. Então, a minha ambição a partir de agora diminuiu. Embora, eu vou ser bem sincero, da 13 para 14 não é um salto tão grande assim, então daria sim para continuar fazendo. Eu só não começo a ver que não vale tanto a pena pra mim, embora eu sei que muita gente curte puxar, e eu acho que essa é uma season bem gostosa para você continuar e ir em frente se esse for o teu objetivo. Só que quando a gente fala aqui das recompensas que você tem, você já vê uma evolução muito grande com relação a Mítica Mais, que existem de fato mais recompensas. Você tem ali o KSM com os 2K, com uma montaria, aí depois você tem as aparências das armaduras, aí depois você tem os 3K com uma nova montaria, e cara, se você quer continuar tendo recompensa, eu sei que isso parece meio chonga para muita gente, mas você tem ali o Resiliente, que querendo ou não, te dá uma mini recompensa de não quebrar a chave, medida que você vai fazendo as 13, as 14, então você se sente muito mais recompensado, embora, claro, o teto esteja ali no 3K, mas você ainda tem um senso de recompensa à medida que você vai aumentando a tua chave e fazendo, o que já é um grande ponto positivo, porque nem sempre foi assim. Só que assim, não tem como você dar recompensas ilimitadas na Mítica Mais, até porque chega um ponto que é muito desafiante e você ficar limitando recompensa também não é bom pro jogo. Os jogadores que não engajam tanto em Mítica Mais reclamariam nesse sentido, então faz sentido que seja até os 3K. E é por isso que eu digo, cara, que às vezes você que faz Mítica Mais, fala lá, vê o Batatinha falando de Housing, fala, pô, o que esse maluco tá falando de Housing? O jogo é competição, é pancadaria. Mas é por isso, cara, que é tão importante e saudável pro jogo que ele tenha um conteúdo horizontal e não só vertical. O que eu quero dizer com isso? Housing, Transmog, um hard mode de Tazavesh, um chefe Nemesis no Delve para você se desafiar e pegar recompensas cosméticas únicas, uma torre dos magos, um remix, por que não? Quanto mais você tiver coisas para fazer dentro do jogo, além do seu conteúdo de evolução, melhor é para o jogo, porque nem todo mundo vai progredir nesse sistema de desafio a um nível tão alto. Vai ter pessoas que, por questão de diversas questões de vida, os caras vão querer parar numa base, e eles precisam ter coisas para fazer ao longo do jogo. Não é que agora que eu cheguei nas 13 eu vou parar de fazer Mítica Mais, continuar fazendo minhas 8 chavinhas para pegar meu baú mito na semana seguinte, claro, mas com certeza, a partir de agora, eu vou dar menos tempo ali em Mítica Mais e jogar mais o jogo horizontalmente. E é aí que entra a House. É aí que entra qualquer outro tipo de conteúdo para dar uma diversão pro jogador quando ele já não tá mais naquela pilha de competir. Porque assim, tem o cara, tem você aí que é o cara da Mítica Mais, que quer fazer chave 18, 19, mas tem uma coisa em mente, cara. Você é enormemente minoria. Mas você é muito minoria. Mas é uma minoria da menor possível, cara. Você que faz 17, 18. E com todo respeito, você é importantíssimo para esse jogo. Mas você não é o mais importante. Porque do ponto de vista de um jogo que tem que agradar uma multidão, mais importante é a base, cara. E quando eu falo isso, não fica bravo comigo. Eu tô falando uma coisa óbvia e lógica. O jogo ele tem que ser agradável pra base de jogadores. E na sua maioria não é o cara que vai passar da 12, cara.
Por isso que esse tipo de conteúdo é tão importante, por mais que você, que é o cara da Mítica Mais, não consiga entender isso, fala, pô, que eu quero saber de decorar housing, que eu quero saber de não sei o que. No final das contas, cara, é esse tipo de conteúdo horizontal que mantém o jogador jogando o jogo. Não é só Mítica Mais, porque a grande massa das pessoas, elas não querem fazer tanto. E isso linka diretamente com outro aspecto muito importante com relação às mudanças de Mítica Mais da Season 1 de War Within para a Season atual, que foi uma grande melhoria, que tá relativamente mais fácil nos níveis menores de chave. E se você volta no tempo e vai lá no vídeo que eu fiz criticando a Season 1, você vê a quantidade de pessoas que tinham discordando, dizendo, vocês querem facilidade demais, vocês querem coisas muito fáceis, quer um heal muito fácil, quer uma chave muito fácil. E com todo respeito, mas esse é um tipo de raciocínio que não faz nenhum sentido quando você pensa que Mítica Mais é um conteúdo que escala infinitamente e eventualmente vai ficar difícil. Tudo que a gente queria e que, cara, no final das contas era verdade, é que o que você queria era que o jogo fosse acessível por mais tempo para mais pessoas, tirando aquele pool de dificuldade, por exemplo, que tinha da 11 para mais 12, que você afastava um monte de jogador. Quanto mais você conseguia manter o casual se divertindo em Mítica Mais por mais tempo, isso é óbvio que seria melhor para o jogo, e foi uma mudança que simplesmente melhorou demais Mítica Mais quando você compara as Seasons de War Within. Porque, novamente, a quantidade de jogadores que quer puxar em nível muito difícil chave não é a maioria. E você precisa, antes de agradar essa minoria, que tem que ser agradada também, agradar a maioria. Mas vamos voltar ao porquê da Mítica Mais tá tão melhor assim, cara. Primeira coisa são as mudanças que já vieram desde a Season 2. Como, por exemplo, a melhora do padrão de cura. E isso, cara, eu como healer posso dizer pra vocês com certeza, como a Mítica Mais tá melhor hoje com relação à cura do que tava no final de Dragonflight e no começo da Season de War Within. Primeiro, cara, a cura ainda tem grandes spike heals, mas não é tanto, e eles estão sabendo dividir entre determinados momentos em que você precisa de spot heal. Spot heal é aquela cura individual em uma ou duas pessoas, e a cura em área. E basicamente, é o que eu percebo agora, você consegue curar na mão a grande maioria dos momentos. Existem momentos mais intensos que há necessidade de cooldown de heal, sim. E aí você precisa saber guardar e gerenciar os seus cooldowns de heal. Mas isso é uma diferença. Eu, lá no final de Dragonflight, na primeira season dessa expansão, tem horas que se eu ficasse sem cooldown, fudeu, cara. Se alguém errar, precisava usar fora da hora, fudeu, não dava pra curar na mão. Eu sinto que agora você consegue, porque a cura é mais cadenciada e melhor dividida. E os healers também estão indiscutivelmente mais fortes, mais poderosos. E, cara, precisa ser assim, o jogo é muito melhor assim. Além da cura ter melhorado muito, outra mudança muito importante que eles fizeram foi a mudança dos afixos de Mítica Mais, que estava horrível ali na Season 1 e melhorou demais já na Season 2 e na Season 3, que se manteve. Na Season 1 você tinha aquele afixo da mais 12 que aumentava em 20% a dificuldade da chave, e aí você tinha um degrau que você estava no terceiro andar e você pulava pro oitavo andar. Essa era o design de jogo mais burro que eu já tinha visto. Eles simplesmente esquipavam 4, 5 níveis de chave pra dar um salto enorme. Você tá simplesmente falando pro teu jogador, para de jogar aqui, cara. Como que alguém pode achar que isso é um design bom? Felizmente, cara, eles mudaram. Os afixos hoje estão muito mais simples, ainda tem Challenge Sparrow, mas que eu começo a ver até que faz sentido. E aqui, cara, eu vou dar o meu braço a torcer para vocês e dizer que eu estava errado e vocês estavam certos. Vocês, eu digo a maioria de vocês que falavam isso nos comentários. Eu sou um cara que comecei a curar em Mítica Mais e me apaixonar por essa gameplay a partir do momento de Shadowlands e BFA. E minha primeira grande sensação com jogar Mítica Mais foi em BFA, healando de druida, virando gatinho e batendo. Então eu sempre fui um defensor de que é legal dar dano de healer. E Shadowlands foi o ápice disso, com o Ashen Hollow do Paladino, a rola do Paladino healer batia mais que mim DPS ali. E eu tava errado. Eu defendi esse aspecto e eu vendo hoje, eu acho que hoje eles encontraram um heal massa de Mítica Mais. Um heal em que o DPS pouco importa, quando você pega chaves de time muito concorrido e que
a mínima diferença de dano vai fazer diferença, começa a ter que dar dano de DPS. E eu acho que tem que ser assim. Precisa ter que dar um pouquinho de dano sim, cara, pra dar uma agitada na gameplay. Mas tem que ser um mínimo, que é o que é agora. E o foco é no healer ter um desafio de cura, mas um desafio de cura justo, não absurdo que nem tava no começo dessa season, no começo dessa expansão. Então eu acredito que nesse momento eles encontraram um equilíbrio, uma cura legal, massa, que te força a estar sempre atento a prestar atenção no que está acontecendo com relação a cura e proteger o teu grupo. E, cara, healer tá muito mais importante do que bater, saber controlar, dar CC e interrupt e dar aquele daninho de vez em quando. E nesse sentido, cara, eu vou defender o que eu achei que eu nunca defenderia. Olha, preciso de um médico agora, que é a minha profissão, inclusive, mas preciso de um outro médico pra me atender. Eu vou defender Challenge Sparrow, cara, que hoje em dia o nome não é esse, mas é o afixo da mais 12, que faz com que você perca 15 segundos quando morre e não 5. Nesse quesito de fazer com que o healer se preocupe com a proteção e a defesa do teu grupo, Challenge Sparrow tem uma função nisso. Porque, cara, quando você tá ali nas chaves acima de 12, o healer ele fica muito mais atento, se torna muito mais importante que ninguém morra no grupo. Claro que não depende só do healer. Hoje a cura depende muito do DPS também. Isso é uma questão que ainda hoje é bem intensa. Mas você tem que se preocupar em não morrer e o Challenge Sparrow soma com isso. Então eu não acho o Challenge Sparrow hoje acima das mais 12 tão errado assim, porque ele propicia um gameplay mais cuidadoso e valoriza inclusive o bom jogo do healer. Então faz sentido dentro dessa proposta. Então, além da cura tá melhor como um todo, além da mudança de afixo, sem Challenge Sparrow na mais 7, sem aquele mundo de afixo chonga e mala que tinha, com aquele salto de dificuldade na mais 12 que era antigamente, ficou muito melhor. Acho que fazer chaves de push sem afixos tá bom, tá legal, tem que ser assim mesmo. E agora eu vou para coisas menores. Primeiro, as masmorras da Season 3, na minha opinião, são de fato as melhores. O que mostra que masmorras que tem um ambiente mais de ar aberto, menos linear, com poucos chefes e muito AD para você dar um AoE gigantesco, é o tipo de masmorra que acaba funcionando melhor. Eles estabeleceram um padrão de masmorra que basicamente muitos dos pools funcionam assim, com grande demanda de CC e interrupt. Então isso pode ser uma coisa que algumas pessoas vão reclamar, e de fato, cara, fazer chave, tipo, pega uma chave como Salões da Expiação, aquele primeiro pool, tá dando dano em área forte. E aí você vai ter as setas que são fraquinhas ali em chave baixa, numa chave alta já não é tão fraca, mas que nem são a prioridade de interrupt, mas que você precisa controlar, porque principalmente se passa seta durante o trash, a surra do AD, isso é mortal pro teu grupo. Da mesma forma que vai ter interrupts mais importantes, como o sifão que está acontecendo ali naquela mesma hora. Então isso mostra um padrão das dungeons, que é dano em área forte com necessidade de interrupt. Então o controle em área e interrupt se tornou muito, tem se tornado já há muito tempo, mas tem se tornado cada vez mais importante que você tenha um bom controle. E para algumas pessoas pode ser que isso não seja legal, mas enfim, é o padrão das masmorras. Outra coisa pequena, mas que vale a pena ser comentado, porque apesar de ser pequeno, também fez total diferença, é o quanto é melhor os checkpoints mais frequentes sempre depois de boss. Você não ter que ficar andando quilômetros até chegar ao local que você morreu, já que você já tem o Challenge Sparrow justamente para te punir por uma morte com mais segundos de perca. Não fazia sentido, e é chato você ter que começar lá longe, correr. Agora com esses checkpoints mais frequentes, isso foi uma melhoria tão grande, quase que a gente nem percebe, mas tão grande com relação à qualidade de vida nas masmorras. Outro ponto que, polêmico, cara, mas eu vou ter que falar, é a ausência de AUG, cara. A ausência do AUG no meta, pra Mítica Mais, cara, é bom, cara. Não tenho nada contra o AUG, acho que é interessante pensar fora da casa. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Mítica Mais, que vai falar, pô, vai deixar de ter uma ideia criativa por causa de Mítica Mais. Aqui eu tô falando de Mítica Mais, cara. De Mítica Mais, o fato é que você engessar uma vaga de DPS da comp com uma obrigatoriedade, diremos assim, do AUG, não é bom pro sistema como um todo. Talvez até pro jogo seja, cara, que tenha AUG, que tenha suporte, não sei, cara. Agora, analisando, funelando aqui, Mítica Mais, não ter o AUG no meta é melhor pro sistema como um todo, infelizmente. Eles precisam arrumar uma solução pra isso, mas essa é a verdade do Ida, cara.
Outra coisa, resiliente, deu muito certo. Você tem um objetivo a mais de pegar todas as 12, 13, 14 e ir escalonando aos pouquinhos, sem quebrar a tua chave. Pra mim foi um acerto gigantesco e eu ainda tentaria, embora eu entenda o porquê de chave quebrar, de dar mais emoção, de você ficar mais nervoso e tenso na hora de fazer uma chave. Eu entendo a função da chave quebrar, mas eu ainda assim iria que chaves não quebram, ou pelo menos dá 3 vidas para cada chave. É que, cara, é tão comum nesses primeiros pulls tão intensos que são essas masmorras, da chave já quebrar no primeiro pull que o cara faz, ela já quebra, que eu acharia interessante se tivesse pelo menos 3 vidinhas aí pra você tentar a tua chave antes dela quebrar. Eu iria mais nesse sentido, porque pra mim fazer chave quebrada que não te soma em nada é uma perca de tempo pro sistema. Eu ainda pensaria nisso, mas fato é que Resident é um sucesso. E agora eu quero ir pro ponto mais importante desse vídeo: sistema de desertor. O sistema de desertor foi um puta de um sucesso, um puta de um acerto. E cara, não tem como dizer o contrário. Eu entendo, eu já vi vídeo na internet, cara, de gente reclamando que ficou refém em chave, que o cara trollou. Tudo isso existe. E aí, o sistema não é perfeito. Só que eu não consigo entender alguém que não veja como esse sistema mudou o jogo para melhor. Cara, diversas situações eu já passei nesse jogo que eu entrei na chave, deu ruim. Se fosse antes, um cara tinha quitado e GG. Agora, alguém até expressa a opinião de quitar. A maioria da experiência é ou a galera concorda e todo mundo vaza, GG, ou alguém não concorda e a pedra continua. Eu passei por uma vez só, que foi a exceção da regra, que um cara, ele pediu pra sair, os outros não toparam e ele começou a fazer birra. Só que quando isso acontece, cara, hoje é até mais fácil de denunciar. Primeiro que isso é uma exceção à regra, não, pra mim não foi de longe a regra. E se isso acontecer, tá, eu sei que você vai falar, pô, não adianta nada denunciar, mas você tem ali um cara obstruindo o teu jogo claramente ali. Tem mega razão pra Blizzard de banir esse cara. O cara tá obstruindo o jogo de outras 4 pessoas. Então fica mais fácil, na minha opinião, de banir. Mas eu vou contar a última experiência que eu tive, que foi a última chave que eu timei 13. Eu tinha timado todas as 13, faltava uma pra Resiliente, que é Salões da Expiação. Tentei 1, 2, 3, quebrei. Fui na minha 4ª chave. Inclusive, cara, um cara que tava nessa chave, ele é BR e me reconheceu do canal. Falou, é o Batatinha aí, não sei o que. Eu falei, sou eu mesmo. É um Warrior, cara. Se você estiver vendo esse vídeo, Warrior, comprova aqui no comentário que eu tô falando a verdade. A gente tava fazendo Salões da Expiação e no segundo boss, aquele Gargoyle lá, a gente tava com 12 mortes e um cara morreu. Acho que foi o próprio Warrior que morreu no final da luta. Talvez até quem tenha vacilado, sei lá, cara. Eu já tava broxado nessa chave e todo mundo tava broxado. Nesse exato momento, um cara falou GG e mandou a votação pra quitar a chave. Eu, cara, achava que não ia timar e eu só queria timar. Eu apertei sim pra sair. Só que o tanque falou, cara, eu queria pelo menos terminar. Aí eu acho que alguém, outra pessoa não votou, e enfim, e não quitou. E beleza, cara, beleza. Continuamos a nossa pedra de boa e vamos terminar. Chegou no penúltimo boss, matou o chefe, eu falei, cara, tem tempo isso aqui. Aí eles puxaram o cigarro lá no cantinho, lustraram, o cigarro morreu mega rápido. Chegamos pro último boss com 3 minutos e 40 segundos. Timou. Essa chave, sem a menor dúvida possível, teria sido quitada depois do segundo boss. Alguém teria quitado uma chave que foi timada. Mais 13. Bom pra todo mundo. Cara, não tem como não dizer que esse sistema é um grandíssimo acerto. Grandíssimo acerto. Por mais que possa existir exceções que dão errado, cara, a consequência maior desse sistema foi muito positiva. Pro jogo como um todo. E agora eu quero ir pro último assunto que eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar, que é a questão de Azalon e Ragnaros e Keotalas. E aí vamos lá. Esse assunto, cara, é um assunto merda, cara. Eu detesto esse assunto. Mas eu vou ter que falar porque isso fez parte da minha aventura agora. Eu, nessa última semana, eu fui tentar minha pedra e eu quebrei minha pedra. Ela começou com uma 13 e foi pra 10. E aí eu não tava com preguiça de upar minha pedra, não tinha ainda resiliente. E aí eu pensei, cara, vou fazer o seguinte, eu vou pugar a pedra dos outros. O meu char do Azalon. Cara, tava difícil pugar. Tava difícil. Ninguém me aceitava em pedra. Vocês sabem o que eu penso dessa questão. Pra mim é xenofobia. Não é uma questão do servidor.
Eu não sou o dono da razão, posso muito bem estar enganado, tá? Mas é a maneira que eu vejo isso me irrita demais. Só que, cara, uma coisa que eu nunca culpei, e, cara, obviamente essa pessoa é o mais inocente dessa história, é o cara que simplesmente quer jogar o jogo dele em paz e vai lá e joga no Storm Rage, no Aria, no Illidan, enfim, porque o cara não quer ser incomodado. E eu falei, como eu vou precisar pugar, cara, eu vou pro Storm Rage. Comprei ali uma transferência, fui pro meu personagem pro Storm Rage. E meu amigo, eu já tinha feito isso antes. Eu notei uma diferença, mas foi discreta. Eu posso dizer pra vocês que hoje em dia que a diferença foi brutal pra ser pulgado, brutal. E eu falo isso com tristeza, cara. Brutal, eu fui muito mais aceito em pedra, muito mais, muito mais. Mas assim, não tem nem comparação. Tanto é que eu também todas as minhas 12, depois todas as minhas 13, basicamente pulgando. Eventualmente teve pedra que um amigo meu, o Toshu, me ajudou um tanque, mas em geral foi pulgando, cara. E a diferença foi da água pro vinho. Vamos dizer, sair do mundo da fantasia, ser utópico e ir pra realidade. Se você joga PUG, cara, não tem por que ficar no Azalon. E, cara, eu falo isso com tristeza, porque é meio que você se submeter a uma coisa que eu acho uma sacanagem, sabe? Mas é a verdade. Você não tem servidor físico no Brasil, então você não tem vantagem nenhuma de estar no Azalon. Você só vai sofrer, infelizmente, esse preconceito com o servidor que só vai prejudicar o teu jogo e te incomodar sem que você tenha benefício nenhum com relação a isso. Eu sou um grande defensor de servidor no Brasil. Eu sei que tem uma gama de pessoas que não acham isso legal porque eles acham que vai agravar o preconceito. Eu não quero entrar sobre isso nesse vídeo. Agora, sendo bem sincero, se tivesse servidor físico no Brasil, eu estaria cagando para o preconceito do gringo, porque ele vai achar porque eu estaria jogando com uma latência baixa e me divertindo mais. Então, sinceramente, tô nem aí pra preconceito e tudo mais. Agora, como não existe vantagem nenhuma, eu só vejo uma solução no momento, que é se render mesmo, cara, e aceitar. Eu já fui muito mais utópico, não, vamos lutar contra isso, Azalon e tudo mais, mas eu já desisti, cara. Não vejo luz no fim do túnel pra isso. Tomara que um dia tenha servidorzinho no Brasil, que aí eu quero pelo menos jogar sem latência e pau no cu do gringo. E é isso, galera. Essa é a minha análise sobre Mythic mais no World of Warcraft hoje em dia. Um conteúdo que eu amo, que eu gosto muito. Cara, eu gosto do jogo inteiro, mas eu adoro Mythic mais. É um conteúdo pra mim sensacional. Eu quis dar minha visão geral sobre isso. Tamo junto sempre. Deixa like no vídeo, comenta. Até uma próxima. Valeu.